Paz, igreja. Vamos dar início ao nosso culto e gostaria de te convidar a meditar nas palavras da canção desse prelúdio e, se conhecer o cântico, cantar conosco, amém? Louvado seja o Senhor nessa noite. Amém. Graça e paz, queridos. Aleluia. Pegue aí a sua Bíblia e abra em João capítulo 20, versículo 15 e 16. João capítulo 20, os versos 15 e 16. É o relato da aparição de Jesus para Maria Madalena. E é um texto interessante que a gente pode compartilhar nessa noite. Diz assim o verso 15, diz assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe então Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. É interessante a gente notar que muitas vezes as coisas estão muito claras para nós e nós não vemos muitas vezes, né? Quantas vezes a gente diz assim: puxa vida, isso aqui estava muito claro e eu não enxerguei, eu não percebi. E talvez esse fosse o caso de Maria. Maria estava ali no jardim, triste, porque ela tinha uma função de cuidar do corpo do mestre, cuidar de Jesus, era um rito dentro do judaísmo, e então ela foi cumprir o rito. Ela estava muito triste e foi até o túmulo, e quando chegou no túmulo, a tristeza aumentou, porque ela, olhando o túmulo vazio, ela não pensou ele ressuscitou, ela pensou: roubaram meu mestre. E por causa dessa tristeza e dessa crise que Maria estava, ela não viu, ela não percebeu, ela não desfrutou naquele momento da ressurreição de Jesus. E aí então, quando ela ouve, a palavra de Deus diz que quando ela ouve o Maria, soou diferente. A Bíblia diz que ela então imediatamente ela reconheceu o mestre, porque os dois cultivaram ao longo dos anos uma amizade. Havia uma amizade, né, entre Maria e Jesus. Jesus, ele era amigo de muitas pessoas. Então, quando Maria ouviu o seu nome dito pelo mestre, ela disse: mestre, né? Ela percebeu imediatamente
que havia algo diferente, que a ressurreição de fato havia acontecido. E hoje o convite de Jesus para mim e para você, querido, é cultivar a amizade com Ele, para que em momentos como esse, talvez de uma crise, de uma dificuldade, um momento onde nós não conseguimos enxergar muitas coisas, apenas a voz do Mestre, né, pode nos direcionar, nos guiar. E hoje é o dia da gente cultivar a amizade, né? Amanhã será segunda-feira, dia de cultivar a amizade com o Senhor. Terça-feira, dia de cultivar a amizade com o Senhor. Que eu e você possamos nessa noite, né, experimentar dessa amizade, dessa presença de Jesus, que nós possamos ouvir a voz dele nesta noite, amém? Em nome de Jesus, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei como você entrou neste lugar nessa noite, talvez há muitas perguntas na sua cabeça, como talvez estava no coração e na mente de Maria, dizendo: Senhor, né, onde Ele está? Como é que aconteceu isso? Por que deixaram acontecer isso? Mas Maria, imediatamente depois que o Senhor falou com ela, ela experimentou o milagre da ressurreição. Ela de fato abriu seu coração e recebeu com alegria a boa nova de que Ele estava vivo. Que eu e você possamos cultivar nessa noite essa amizade, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Diga ao Senhor: Deus, talvez nesse momento o meu coração está cheio de perguntas. Talvez a minha expectativa para segunda-feira são tantas coisas que eu preciso fazer. Mas Deus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Fala para Deus nessa noite. E eu quero nessa noite, Deus, perceber a Tua voz em meio a tantas vozes. Eu quero, Deus, nessa noite cultivar a minha amizade, a minha intimidade com o Senhor, de maneira que a Tua voz norteie o meu caminho. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Nós queremos Te dizer, Senhor, que realmente nosso desejo, Senhor, nessa noite é cultivar uma amizade, intimidade contigo, é crescer um pouco mais, ó Deus, em Ti, ó Deus, é conhecer-Te um pouco mais. E que nessa noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor tenha liberdade de nos falar, o Senhor tenha liberdade, Senhor, de nos ministrar através das canções, através desse tempo de oração, através do ouvir a Tua palavra, em cada tempo que passarmos aqui, Senhor. Que seja esse tempo de cultivo da amizade, que seja esse tempo do investimento de estar na Tua presença, Senhor. Que, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor se agrade de tudo isso, Pai. O Senhor se agrade do culto que vamos prestar, que o Senhor se agrade, Senhor, das nossas vidas nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós Te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. E nós queremos Te dizer, Senhor, que Tu és bem-vindo no nosso meio, que nós queremos desfrutar mesmo, Senhor, deste tempo feliz da ressurreição, deste tempo de vida que a ressurreição do Senhor nos trouxe. Nós queremos desfrutar nessa noite. Nós queremos bendizer o Teu nome, nos alegrar na Tua presença nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, seja bem-vindo entre nós. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, querido. Se você puder ir, vira para trás, dê um abraço gostoso no seu irmão, na sua irmã. Diga graça e paz, que juntos possamos adorar o nome do Senhor, que juntos possamos cultivar a amizade, não só a minha e a sua, mas juntos com Ele, a amizade dEle, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que onde há comunhão, onde há o aconchego da comunhão, há sim a presença de Deus. Em nome de Jesus, vamos adorar o nome do Senhor, amém? Aleluia. Amém, glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores e nós queremos nesse momento louvar a Ele através de cânticos, crendo que o Espírito Santo de Deus está presente aqui. E quando o Espírito Santo está presente, as coisas acontecem, temos os nossos corações são tocados e nós saímos diferente, amém? Vamos louvar com bastante alegria. Pode soltar, viu, gente? Ó, faz assim, ó. Isso, se solta, nós estamos na casa do Pai e queremos realmente ter liberdade de louvor, amém?
justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Aleluia, glória a Deus. Ele é santo, digno. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai. Primeiramente porque nós somos gratos, porque o Senhor tem nos alcançado, o teu amor tem nos alcançado, a tua misericórdia tem nos alcançado. Nós somos gratos, Pai, porque somos salvos em Cristo Jesus. Isso já seria suficiente para nós, mas Deus, o Senhor tem ainda cuidado de nós a cada dia, Pai. O Senhor tem olhado para cada detalhe, para cada situação que nós temos vivido, Deus, e nós temos a confiança de que o Senhor não falha conosco, Pai. A nossa esperança está em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Esse é o amor que não falha, o amor que cuida dos seus filhos. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me parar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Aleluia, Ele não muda. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Nós cremos nisso. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele é o mesmo hoje e sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aleluia, Deus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar.
seja o nosso respirar, o nosso andar, o nosso falar, que o Senhor seja o nosso viver, ó Deus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluia, Deus. Nós vamos trazer ao altar do Senhor, né? Nessa dependência do Pai. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E aí no versículo 8 ele diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Nessa confiança, nessa certeza de que o Senhor nos abençoará. Amém? Que você possa consagrar a tua oferta, o teu dízimo nessa noite, né? E vamos trazer o altar com alegria. Amém? Feche os seus olhos, pega a sua oferta, o seu dízimo, e vamos orar ao Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua bondade, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor traz essa promessa sobre nós. E nós, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos fazer parte dessa promessa, Senhor. Determina sobre nós a tua bênção, sobre as nossas vidas a tua bênção, Senhor. Que em tudo que nós colocarmos a mão mesmo, Senhor, haja, Deus, a tua bênção, haja a tua direção, haja a tua graça, Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, dizendo que todas as coisas, Pai, são tuas. E nós temos a alegria, Deus, de trazer diante do teu altar as nossas ofertas, os nossos dízimos, e consagramos ao Senhor nessa noite com alegria. Nós fazemos isso para o louvor do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Vem com alegria, querido. Traga aí diante do Senhor e diga: Senhor, aqui está a minha oferta, o meu dízimo, com alegria. Em nome de Jesus. Aleluia, Ele é santo. Vamos cantar com bastante alegria. Santo, 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 Santo
Aleluia. Aleluia. Todo louvor, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém, querido. Você pode sentar. Queria convidar as nossas crianças, então, que vão para o cultinho. Podem vir, crianças, podem vir. Som. Amém. Vamos juntos, né? Com as nossas crianças. Que bênção. Graças a Deus por elas, né? Vamos orar em nome de Jesus pelas nossas crianças nessa noite. Amém. Cada uma delas, né? Tem esse tempo especial de ouvir a palavra. Elas vão para a escola na semana, tantas atividades. E esse tempo é um grande investimento que fazemos na vida delas, para o futuro, para a eternidade, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças nessa noite. Obrigado, meu Deus, porque, ó Deus, nós queremos mesmo, Pai, que a nossa visão acerca delas, ó Deus, seja ampla, Senhor, de forma que nós possamos investir não só no futuro, mas investir na eternidade delas, ó Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa revelar a Tua palavra ao coração de cada uma delas, ó Deus, para louvor do Teu nome, Senhor. Nós também abençoamos o ministério infantil, o ministério com crianças desta igreja. Pedimos que o Senhor dê sabedoria, graça, Senhor, para podermos ministrar as nossas crianças. Nós te louvamos e te bendizemos por cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Amém. Pastor. Irmãos e irmãs, graça e paz. Bom estarmos aqui. Tivemos uma manhã diferente hoje, com avaliação. Comemoramos nesta manhã o dia da escola dominical. Então, pela manhã, ao invés do culto da palavra, da forma como estamos acostumados a fazer, nós tivemos divisão de classes, uma grande classe, onde nosso bispo João Carlos pôde ministrar a nós um pouco do metodismo, um pouco do pensamento wesleyano, do pensamento de John Wesley, como que Wesley enxergava a Bíblia para a sua vida, para aplicar isso no seu dia. Foi muito bom. E o que eu quero dizer para você é que é muito bom participar da escola bíblica, porque ali podemos interagir. Ali, num determinado momento da explanação da aula, nós podemos levantar as mãos e dizer: por favor, explica melhor isso. Eu já ouvi dessa forma, você está dizendo isso, e nós podemos aprender. É muito precioso, proveitoso. O bispo João Carlos estava nos lembrando que nós, este ano, embora foi bem pouco enfatizado, a igreja metodista no Brasil, ela completou 150 anos de metodismo no Brasil, mas a escola bíblica, ela tem 180 e tantos anos, ela é mais antiga que a igreja metodista, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero incentivá-lo a participar desse momento precioso que a igreja tem, que a igreja oferece para você, para o seu conhecimento, que você possa crescer em conhecimento, e também para os nossos filhos. E eu quero convidar você, nesse momento, para a reflexão da palavra. E assistindo não sei se foi semana passada ou retrasada, eu vi uma frase no Fantástico que me chamou muito a atenção. Mas antes de citar a frase, eu quero ler com você o texto de Gênesis, capítulo 5, versos de 1 a 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas.
Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Pessoas têm dificuldade com esse tempo de vida de Adão. Pessoas, próprios comentaristas bíblicos, não é unanimidade, têm dificuldade com essa quantidade de anos que ele viveu, dizendo que naquele tempo os anos eram contados de forma diferente e tudo mais. O bispo João Carlos, hoje, ele estava falando de descoberta. Descobriu-se tal coisa, isso quer dizer que é algo que foi revelado, mas sempre esteve ali. E para aqueles que assistiram o Fantástico, não sei se foi domingo passado ou retrasado, a frase que a ciência colocou ali foi o seguinte, que devido ao avanço da ciência, o homem que vai viver 1000 anos já nasceu. Quem que ouviu? Quem ouviu essa frase? Aquilo que a ciência está lutando muito para descobrir, já estava lá. Já estava lá. Você não pode dar um glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele, portanto, toda a honra, toda a glória, toda sabedoria. Por isso eu convido você, essa noite, a termos um tempo de reflexão na palavra de Deus, porque essa palavra, ela é fiel, ela é eficaz, ela é digna de toda aceitação e confiança. Pois eu oro então essa noite, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a sua palavra, que é inerrante, que não erra jamais. Amém, queridos? Então convido você a abrir a tua Bíblia no texto da nossa reflexão, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 25. Vou fazer aqui na minha versão. Obrigado, Mara. Obrigado, viu? Mara, eu te agradeço por 2 razões. Primeiro, porque você me ajudou de fato, que é na minha versão. Segundo, para cair por terra, lá em casa, que algumas pessoas dizem que eu preciso procurar alguém para que às vezes eu não ouço. Você falou lá de longe, eu ouvi. Então eu não estou surdo, né? Glória a Deus. Mateus, capítulo 14, leitura a partir do verso 25. Na 4ª vigília da noite, é esse texto mesmo? É esse mesmo. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, repita comigo assim: prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Até aqui. Pai de misericórdia, Deus de toda graça, clamamos, Senhor, que pelo Teu Santo Espírito nos inspire nesse tempo, nesse breve tempo que teremos de reflexão em Tua Palavra. Abrimos o nosso coração, Senhor, para recebermos a Tua unção, a Tua Palavra,
o alimento que sustenta e aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. A minha pergunta para o início dessa reflexão é: para onde temos olhado? Para onde você tem olhado? Você tem... Recebi essa semana um vídeo que é um alerta sobre as pessoas que têm andado distraídas olhando no celular. E é um vídeo de pessoas que batem a cabeça no poste, que caem na piscina, que é um desastre e depois acaba com um acidente de automóvel e aí um alerta, não é? Cuidado para onde você olha e não ande distraído. Essa é a tônica. Não ande distraído. Porque andar distraído nós podemos tropeçar, podemos pegar o caminho errado, podemos pegar o ônibus errado, né? Nós podemos errar, não é? E certamente você e eu sabemos de testemunhos ou de histórias de pessoas que por andarem distraídas acabaram se acidentando de alguma forma, não é verdade? E esse texto, essa reflexão, ela nos ajuda a mantermos o nosso foco e o nosso olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Na vida com Deus, se nós olharmos na direção errada, nós estamos sujeitos a acidentes. Precisamos olhar na direção certa. Por isso a pergunta, né? Para onde temos olhado? Nós estamos olhando e andando no caminho? Antes de sermos chamados cristãos ou crentes, éramos chamados lá no início da igreja primitiva de os do caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe um caminho que precisamos trilhar, e para não errar e não pegarmos atalhos perigosos, o nosso olhar precisa estar firme em Jesus Cristo. O nosso texto diz que Pedro afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. Você consegue visualizar essa cena? O mar agitado, Jesus andando sobre o mar, o medo dos discípulos, porque aquilo era fora do comum, e Pedro andando sobre as águas. Mestre, se és tu, manda que eu vá. E Pedro anda sobre as águas. Pedro olha para Jesus e: mestre, é o Senhor? E Jesus diz: sou eu, vem. E Pedro olha para o Senhor e anda sobre as águas, sobre aquelas águas agitadas. Mas num determinado momento, o texto sugere que ele repara no vento, que ele repara na tempestade, que ele deixa de olhar primeiramente em Jesus Cristo para olhar naquilo que o preocupava, e as suas preocupações fizeram com que Pedro afundasse. O que eu aprendo? O que nós aprendemos? Qual é a experiência que o mundo pode nos dar? No mundo existe muito com que nos preocuparmos. Se quisermos viver preocupados, nós vamos ter preocupações constantes. Vamos ter preocupação quando a esposa engravida, quando uma filha está esperando um bebê, porque não sabemos se essa gravidez vai vingar, não sabemos se o filho virá, né, como esperamos que venha, e podemos viver excessivamente ansiosos, preocupados, mas a palavra de Deus nos ensina e nos encoraja a confiarmos em Jesus Cristo, a olharmos para o Senhor, porque Pedro tira os olhos de Jesus. Ele, naquele breve momento, ele teve medo, e porque teve medo, perdeu a coragem, perdeu a fé para caminhar sobre as ondas do mar da Galileia.
na história, ao olharmos para os heróis da fé, nós vemos que aqueles homens, aquelas famílias, não perderam a sua fé e tiveram coragem para continuar testemunhando da graça do Senhor sobre suas vidas, mesmo em terríveis condições, ameaça de vida, porque estavam olhando para Jesus. Estevão, Marte, no momento de ser apedrejado, ele não perde a sua fé, ele perdoa os seus algozes, ele olha para os céus, e ele vê os céus abertos, o Filho do Homem assentado à destra do Pai, e ele faz uma declaração de fé tremenda, maravilhosa. Então é isso que nós precisamos aprender a viver dessa forma, olhar para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia ensina que Deus está atento, que o Senhor está atento às nossas necessidades. Deus está atento à sua necessidade. E olha, se você tem colocado algo em oração diante do Senhor e ainda não recebeu, possivelmente ou provavelmente você acha que precisa disso, Deus tem certeza que você não precisa, e no momento que você precisar, Ele vai mover céus e terras, vai dar ordem aos seus anjos para trazer o recurso que você e eu precisamos. A verdade é que nós não queremos passar por muitas provas, não queremos passar pelas tempestades. É comum, isso é comum do ser humano, nós queremos viver dentro da nossa zona de conforto. Mas chega um momento em que o Senhor diz para você e para mim, como disse para Abraão: Abraão, sai da sua casa, sai do meio da sua parentela e vem para o lugar que te mostrarei. Vai chegar um momento em que o Senhor vai dizer: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, e traz para mim, porque é o que eu quero. E nós precisamos olhando para a história, olhando para a palavra, olhando para aquilo que foi registrado desses homens e mulheres de Deus, e precisamos aprender, entender e confiar de que o Senhor sempre esteve, está e sempre estará no controle das nossas vidas. Nós podemos confiar em Deus. A Bíblia ensina que nós podemos confiar no Senhor. A Bíblia ensina que Deus realiza coisas sobrenaturais quando precisamos. Quantos aqui que já experimentaram de um sobrenatural de Deus? Eu creio que a maioria de nós, todos nós já experimentamos um mover sobrenatural de Deus em nossas vidas. Portanto, todas as nossas orientações e soluções estão nas mãos do Senhor. E Ele pode agir de maneira simples ou sensacional. O agir de Deus, Ele pode ser percebido até nas pequenas coisas. Basta olharmos, basta termos olho para ver o Senhor agindo em nós. É o que acontece com os discípulos na travessia do mar. Durante a travessia foram pegos de surpresa. Eles estavam acostumados a fazer aquela travessia. Eles não contavam com aquele vento, com aquela tempestade, foram pegos de surpresa. O barco estava sendo açoitado, e Jesus, porque eles precisavam, foi ter até eles. Jesus não precisava ir até eles, Jesus podia esperar, Jesus podia ter ido no outro dia, pego um outro barco. O detalhe de que Jesus vai dessa forma é porque não tinha mais nenhum barco, e se houvesse algum barco ali, não havia um pirangueiro que estivesse disposto a atravessar aquele barco naquela ventania. Jesus então, ele vai andando sobre as águas, porque os seus discípulos precisavam de Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa: quando você se vê no meio da tempestade, no meio de uma situação muito difícil,
E ainda que não haja mais nenhum tipo de condução para chegar até você lá no meio do mar, Jesus vai andar sobre essas tempestades e vai acalmar o teu coração. Mais do que isso, o Senhor vai fazer com que você ande sobre essas águas e vai experimentar o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, porque Ele tem todas as coisas sob seu controle. E isso é o que nós precisamos crer, como homens e mulheres de Deus, como jovens, pessoas que já são experientes, crescidas e que estão crescendo na fé, de que sempre que precisarmos, Jesus virá ao nosso encontro, seja de um modo muito simples, ou seja de uma maneira sensacional, o Senhor virá até nós. Mas muitas vezes nós temos dificuldade em crer que o Senhor vai vir, em crer que o Senhor vai agir. Nós ficamos pensando na nossa lógica, e isso acontece comigo muitas vezes, como aconteceu com os discípulos, porque somos pegos de surpresa, muitas vezes, somos pegos de surpresa, não sabemos o que fazer, mas é um alento nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe o momento exato de agir em nossas vidas. E eu gostaria de destacar então essa noite 3 coisas importantes que nós precisamos lembrar para vencer o nosso medo e não perdermos a confiança, a coragem e a fé. 3 coisas. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que nós precisamos lembrar que para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 19, versos 23 a 25. Veja o que diz ali. Mateus 19, 23 a 25. Disse então Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, e os seus discípulos eram pessoas simples, viu? Eles não eram ricos, eles eram pessoas simples, pescadores, mas quando eles ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados, perguntaram: quem pode então ser salvo? Quem pode? Olha o que Jesus responde, verso 26. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, não, 26, eu leio aqui na minha versão então, 26, Jesus fitando neles o olhar disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Que coisa maravilhosa! Aquilo que é impossível a mim e a você é possível a Deus. E você e eu somos parte da família divina, nos tornamos em Cristo parte da família divina. E ao nos tornarmos parte da família divina, nós recebemos o Espírito Santo que vai trabalhando em nós, que vai operando em nós, que vai gerando em nós o caráter de Cristo, que vai colocando em nós a coragem do Senhor, que vai aumentando e trabalhando em nós a fé, para lançarmos fora todo o medo, porque nós passamos a receber do amor de Deus que lança fora todo o medo, e passamos a viver pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O impossível ao homem, para Deus tudo é possível. Muitas vezes não sabemos o que fazer, outras vezes não temos força para fazer o que é preciso ser feito. Algumas vezes não sabemos o que fazer. Tem algumas vezes que não sabemos como tratar com os nossos filhos. Não é verdade? O filho já está crescido, você não pode dar um corretivo nele,
né? Não pode corrigir segundo o autor de Provérbios, diz que tem que ser corrigido. E às vezes você não sabe, não sabemos, outras vezes não temos força para fazer o que é preciso, não temos coragem de tirar um videogame, né, de colocar de castigo. Às vezes não temos coragem, mas se permitirmos que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, nas nossas vidas, o Senhor vai nos dar coragem e vai nos dar discernimento para fazermos o que necessita ser feito. Glória a Deus. Veja, e precisamos agir pela fé. Olha o que Paulo diz aos Romanos. Romanos 1, 16 e 17. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, o Evangelho, para os impossíveis, não é? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preciso crer, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela, se descortina, se descobre no Evangelho de fé em fé. Portanto, é de passo em passo, é de pouquinho em pouquinho, como está escrito, o justo viverá por fé. Certa vez, quando os discípulos não sabiam o que fazer, talvez ficaram o dia todo tentando expulsar um demônio, algum demoniado que chegou até eles, e perguntaram na crise do desenvolvimento do seu ministério: por que não conseguimos expulsar esse demônio? Olha o que Jesus responde em Mateus 17, 20. Ele disse-lhe, ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nada. Por causa da pequenez. Por quê? Por que a fé é pequena? Porque não é exercitada. Por isso que a fé é pequena. Porque não é exercitada. Por que meu bíceps é pequeno? Não é igual ao bíceps do... Deixa eu ver um fortão aí. Quem? Por que eu não consigo correr 10 quilômetros em X minutos? Porque a minha fé não é exercitada. Mas dentro de cada um de nós tem o potencial para corrermos o quanto quisermos, para vencer as lutas e as batalhas. Precisamos do quê? Precisamos exercitar a fé. Algumas pessoas conseguem um bom condicionamento físico porque se exercitam. O jogador de futebol precisa ter condicionamento físico. Se ele fica 30 dias, a férias toda dele sem se exercitar, quando ele volta muito fora de forma. Eu não me lembro qual é o pianista que disse: quando eu fico um dia, eu não me lembro de quem é, mas ele disse: quando eu fico um dia sem tocar, sem treinar, no dia seguinte eu percebo a diferença. Mas se eu fico mais de 2, 3 dias sem treinar, aquelas pessoas que estão mais próximas de mim já percebem a diferença. E se eu fico mais de uma semana, 15 dias sem treinar, toda a minha plateia percebe a diferença. O que isso nos ensina? De que o exercício da fé
não pode ser parado. Nós precisamos continuar exercendo a fé em todo o tempo, confiando no Senhor. Assim é possível que a minha fé cresça. Jesus diz: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, essa palavra também nos remete que nós devemos cultivar a fé. Ela pode começar pequena como um grãozinho de mostarda, mas ela pode ser cultivada, depende da nossa vontade. A fé, ela é proativa. E aí, direis a este monte, nós teremos a palavra de autoridade. Por que os demônios não foram expulsos? Porque lhe faltava a palavra de autoridade. Mas se nós tivermos a palavra de autoridade, não haverá impossíveis para nós, para mim e nem para você. O autor de Hebreus, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja, você está aqui e está aqui buscando a Deus. Você não saiu da sua casa para assistir uma ópera. Você saiu da sua casa para buscar a Deus. Certamente você já veio orando ao Senhor, dizendo: Senhor, fala comigo, eu preciso de uma direção, eu estou passando por essa situação na família, ou no trabalho, ou na minha própria vida conjugal, eu preciso de uma direção, fale comigo. Você veio buscar a Deus e uma resposta de Deus, uma orientação de Deus para você. E a palavra aqui diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor gosta de recompensar aquelas pessoas que têm prazer na sua presença. E o autor de Hebreus diz que nós precisamos de fé para isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todas as nossas possibilidades estão em Cristo, não há impossíveis para Ele. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos nesse ponto é que preciso exercitar, lembrar de exercitar sempre a minha fé. Aquele que para de correr, aquele que para de pedalar, ele vai regredindo. E você sabe que a gente não percebe? Nós não percebemos. Nós não percebemos isso. A experiência daqueles que gostam de jogar bola, e independente de se bom ou se ruim, eu quero me ater no condicionamento. Eles jogam bola, estão acostumados a correr 1 hora e meia, mas quando eles ficam parados 3, 4 meses e param por alguma razão, quando eles voltam, na cabeça deles, eles acham que tem o mesmo condicionamento que tinha anteriormente. E aí, quando eles vão, sofrem lesões, cansam, percebem que não conseguem correr como corriam antes, mas só percebem isso porque voltaram a se exercitar. Muitas vezes isso acontece conosco. Paramos de ler a Bíblia, paramos de orar e ter aquele tempo que tínhamos com Deus, e achamos que está tudo bem, porque quando precisar, nós voltaremos a fazer aquelas mesmas coisas que fazíamos quando nós orávamos, meditávamos, jejuávamos, líamos, estudávamos. Mas a verdade é que não. Por isso não podemos parar. Mas tem uma notícia boa, porque Evangelho são boas novas. E quais são as boas novas? É que quando voltamos à academia da fé, nós podemos recuperar todo aquele vigor e aquele condicionamento que tínhamos antes. A própria musculatura do organismo, ela tem memória e ela volta. Então, exercite a tua fé, meu irmão. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado, se você tem buscado ou precisado de um impossível de Deus na sua vida. Volte à prática das primeiras obras, volte a orar, volte a buscar em Deus, acredite, dobre o seu joelho, creia no Senhor, não há
impossíveis para o Senhor. Segunda coisa que nós precisamos lembrar é que Deus nunca será pego, nunca foi, não é e nunca será pego no contrapé da vida. O Senhor nunca vai ser pego de surpresa, nada pode surpreender o Senhor. Nós podemos não saber o que fazer, e quase sempre não sabemos mesmo, mas o Senhor sempre sabe. Por isso, preste atenção no que Ele diz em sua palavra e aprenda com Jesus. Precisamos aprender com as histórias. Veja, alguém disse que a pessoa inteligente aprende, foi Augusto Cury que disse isso, a pessoa inteligente aprende com os seus erros. Quantos de nós já não aprendemos com os nossos erros? A pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas ele diz que o sábio aprende com o erro dos outros. O sábio vê o outro errando e aprende. Veja, o Senhor nos dá. Agora, inteligência e sabedoria são coisas diferentes. Inteligência é a capacidade que temos, natural, de adquirirmos conhecimento, que pode fazer com que possamos nos conduzir de uma maneira segura e tudo mais. É a capacidade que temos de adquirir conhecimento e experiência. Isso é inteligência. E todos nós temos. Num grau maior ou menor, todos temos. Mas sabedoria é algo que vem do alto. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria vem do trono do Senhor. E a palavra de Deus diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele derrama sobre tua vida de forma copiosa. Então sejamos sábios, peçamos: Senhor, me dá sabedoria, para que eu não precise errar. A palavra de Deus diz que o imprudente vê lá a situação e ele sofre afronta, mas a pessoa que é prudente, ele vê, considera e pensa: nossa, aquela pessoa passou por aquele caminho, olha que coisa terrível aconteceu por ele, eu não vou passar por lá não, eu vou passar por aqui. Vamos orar ao Senhor, para que nos dê sabedoria. O Senhor não era jamais pego de surpresa. Olha o que diz Mateus 9,4. Podíamos citar tantos outros textos, mas eu gostei desse. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Não é que Jesus leu a mente, não, mas Jesus conhecia o coração daquela casta religiosa da sua época. E o Senhor conhece. Eles não poderiam pegar Jesus de surpresa. Portanto, eu preciso entender que o Senhor Jesus conhece todas as coisas por antecedência. Nada, absolutamente nada, pode surpreender Jesus. O desvio de Adão não surpreendeu a Deus. O desvio de Adão não surpreendeu a Deus. Porque quando ele já diz, ele já fala: mas quando acontecer isso, eu vou fazer assim. A cruz não surpreende a Jesus. Os seus virarem as costas para Jesus não surpreendeu a Jesus, fazia parte do movimento de amor de Deus. A nossa lógica, porque é limitada, não permite conhecer as profundezas de Deus, o agir de Deus, mas demos glória ao Senhor que nos dá o Espírito Santo. Olha esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10 diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. E o Espírito Santo, que perscruta e conhece as profundezas de Deus e que nos revela acerca da sua vontade, ele foi derramado sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre as nossas vidas. E se não temos revelação, ou é porque não pedimos revelação, não é revelação,
eis que te digo, você vai atravessar o Atlântico. Não é isso que eu estou falando, não. É revelação da vontade de Deus, é termos o discernimento e sensibilidade espiritual para entendermos o momento que estamos vivendo, se no deserto ou se num oásis. Por que eu estou passando? E é bom, a gente pergunta, Senhor, por que eu estou passando nesse deserto? Por que eu tenho que subir essa montanha? Mas raramente ou quase nunca perguntamos, Senhor, por que eu estou gozando desse oásis? Por que eu estou me maravilhando nesse momento? Talvez nem seja lá essa vontade de Deus para as nossas vidas, mas ninguém tem coragem de perguntar isso. Nós queremos aproveitar as delícias e achamos que tudo é vontade de Deus e que é bom para as nossas vidas. Achamos que tudo aquilo que delicia o nosso coração é bom de Deus para nós. Estava viajando essa semana com o bispo e o pastor Ednei Joaquim, e eu lembrei de uma história que o pastor Ednei Joaquim contou aqui sobre delícia do coração, coisa que agrada o coração, mas que nem sempre é bom para as nossas vidas. E ele estava falando do Arthurzinho. Quem lembra da história do Arthurzinho? Alguns, né? A mãe do Arthurzinho fritando bife, separando a gordurinha, e o Arthurzinho comendo a gordurinha. Aí a Fabi diz: meu filho, isso vai fazer mal para o seu coração, vai prejudicar, faz mal para o seu coração, não pode comer gordurinha. E o Arthurzinho responde: não, mãe, não faz mal não, meu coração fica tão feliz quando eu como a gordurinha. Isso não quer dizer que vai fazer bem para ele, não é verdade? Nem sempre aquele momento feliz, o pecado muitas vezes nos deixa feliz. O pecado, gente, ninguém peca por tristeza. Podemos até pecar por ira. A maioria das vezes nós caímos por felicidade falaciosa, enganosa. Porque é assim que o inimigo, que as trevas procuram nos atrair. E eu quero que você saiba, e eu já disse isso, mas vou repetir: aquele que pensa primeiramente nas nossas delícias foi o Senhor, que colocou no jardim do Éden. E Éden, que quer dizer literalmente prazer. A pessoa que está primeiramente pensando no meu e no teu prazer é o nosso Criador. Agora, o príncipe das trevas, porque ele sempre copia, não cria nada, o Senhor fez isso, eu vou atrair o homem dessa forma. Então, nem sempre todas as delícias fazem bem. Geralmente não perguntamos: Senhor, por que eu estou aqui, não é? Curtindo esse momento gostoso. A nossa lógica limitada, né? O Espírito Santo conhece até mesmo as profundezas de Deus. Pela fé, então, vamos procurar viver menos ansiosos. Vamos lançar, como o Senhor nos ensina lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos deixar o Senhor nos orientar. Há orientação suficiente na palavra para todas as áreas da nossa vida. Portanto, primeira coisa que nós aprendemos aqui é que para os impossíveis de Deus, é que o Senhor, para Ele não há impossível. E se nós vivemos nele, nós estamos vivendo juntamente com Ele para vencer os impossíveis. Segundo, o Senhor nunca se surpreende. O Espírito de Deus está em nós e Ele pode nos revelar o propósito para o qual nós estamos passando uma determinada situação. E em terceiro lugar, que é o que deixa óbvio o nosso texto, precisamos manter os nossos olhos focados no Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, quando Josafá se vê cercado pelos inimigos, ele diz: nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força. Veja o que Josafá reconhece: em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer.
porém os nossos olhos estão postos em Ti. Precisamos colocar os nossos olhos no Senhor, se não quisermos sofrer um acidente espiritual, que pode nos deixar, que pode machucar aqueles que estão ao nosso lado. Nós precisamos de orientação na palavra de Deus. Pedro, enquanto olhou para Jesus, caminhou sobre a tempestade. Quando ele olhou para aquilo que o preocupava, ele afundou. Então, percebe? Olhe para Jesus. Não estou dizendo para você desconsiderar a preocupação da vida, porque a vida é só preocupação. Mas vamos fazer esse exercício de levar as nossas preocupações e as nossas ansiedades àquele que pode andar sobre as preocupações, sobre as ansiedades da vida. Como podemos manter os nossos olhos em Cristo? O salmista diz, Salmo 119:1, as mulheres estão fazendo uma leitura do Salmo 119 inteiro, 5 versículos por dia. No início diz lá: escondi a tua palavra no meu coração. Outra tradução diz: guardo. Prefiro mais a palavra guardo. Guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. O salmista nos ensina que em nossa vida tudo o que nos diz respeito depende da vontade, da palavra e da ação de Deus. A vontade do Pai em nos amar, que nos providenciou salvação, da palavra de Cristo que nos liberta e nos conserva sempre em segurança, e da ação do Espírito Santo que continuamente intercede por nós, levando-nos sempre a voltarmos o nosso olhar para Jesus Cristo, o nosso Senhor, que não nos deixa afundar. Queremos orar. Gostaria que o Ministério de Louvor pudesse vir aqui à frente. Eu tenho percebido que o Senhor tem nos levado a trazer reflexões que nos ajudam a vencer as turbulências da vida, as tempestades. E estamos passando por um período de turbulência, mas eu creio que nós já estamos passando mesmo por elas. No próprio país eu creio nisso, independente daquele que estará no governo, independente das leis que foram aprovadas, não é? Sobre o povo que confessa o nome de Jesus Cristo, sempre haverá um mover sobrenatural, sempre haverá um testemunho para dizer: mas na minha vida, mas na minha família, Deus está agindo e Deus está fazendo. Não sei se juntamente com essa situação toda que a nação já está atravessando, mas nós ainda estamos enfrentando um pouco disso, se isso tem afetado a sua vida de alguma forma. O terremoto passou agora no México. Vidas foram abaladas, foram ceifadas. O Tiago pôde falar um pouco como isso sensibilizou o coração dele, porque ele tem amigos lá. Que Deus tenha misericórdia dos mexicanos, que Deus tenha misericórdia daqueles americanos por onde passou o furacão. Literalmente isso está acontecendo, geograficamente. No Brasil nós temos segurança sobre esses eventos, sobre essas tempestades. Mas talvez você esteja passando por uma luta, uma tempestade interior, na família, conjugal, financeira. Não há impossíveis para o Deus que você professa. Não há impossíveis para o Deus que você veio buscar aqui essa noite. Ele está aqui. O Espírito de Deus se move em você.
Ele faz com o seu amor lançar-nos fora todo medo. Ele nos dá coragem e fé, ousadia para continuarmos caminhando, marchando sobre a face dessa terra e dizendo: só o Senhor é Deus. Não vamos temer as covas dos leões, não vamos temer as chamas ardentes, nem o mar nós vamos temer, porque o Senhor nos faz atravessar sobre as ondas, se estivermos com o nosso olhar firme para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o teu Senhor. Se é nisso que você crê e você espera, eu vou convidar você a se colocar em pé. Enquanto o Ministério de Louvor toca essa canção, nós vamos louvar a Deus e depois estaremos orando ao Senhor. Louve ao Senhor, adore a Ele, só Ele é digno de todo louvor e glória. Deus e Pai, em Ti, a Tua palavra nos ensina que encontramos o verdadeiro descanso. Senhor, clamamos a Ti esta noite, por aqueles irmãos e irmãs que estão passando por momentos difíceis, por momentos turbulentos. Alguns já passaram pela
pela parte mais forte da tempestade. Mas ainda, Senhor, resta contabilizar, ó Deus, os prejuízos. Dá-nos força, Pai, dá-nos coragem, fé e ousadia para testemunharmos do Teu amor e do Teu agir, e de que em Cristo estaremos sempre seguros, porque Tu tens o tempo em Tuas mãos. Tu és de eternidade a eternidade. Tu não podes, ó Pai, ser pego na contramão e no contrapé da história. Tu és o autor da história. Senhor, venha com Teu Santo Espírito revelar sobre nós. Traga-nos a revelação da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua ação, para que possamos entender o propósito pelo qual estamos passando por esses momentos da vida. Senhor, leva-nos a exercitar a nossa fé, para que possamos crescer em fé, para que possamos, Senhor, continuar caminhando, seguindo o caminho que Jesus Cristo inaugurou naquela cruz, que foi símbolo de ignomínia, mas que hoje é símbolo de vitória para o Seu povo. Consola-nos, conforta os nossos corações e leva-nos a vencer pela fé, conforme Tua palavra registra: o justo viverá por sua fé. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa alimentar você, que essa palavra possa sustentar você, meu irmão e minha irmã, naqueles momentos quando as surpresas vierem contra nós. Lembre-se que o Deus de quem somos não pode ser surpreendido. Lembre-se que não há impossíveis para o Senhor. Saiba para onde olhar: para Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos receber a bênção do Senhor, e eu gostaria apenas de reforçar a reunião que teremos de homens nessa terça-feira. Nós teremos o nosso jantar de homens. É um momento que o Senhor tem nos dado para termos um tempo gostoso de confraternização. Tem sido na terça-feira. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue mudar de data para que uns futeboleiros aí possam participar, não é? Mas você podendo, coloque isso na tua agenda. Tem sido um tempo gostoso. O nosso bispo estará trazendo uma reflexão, um testemunho, na verdade, e teremos um tempo gostoso aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te abençoe. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que a beleza, a inspiração da Trindade divina, que age sempre na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Ide na bênção do Senhor. Ao atravessar aquela porta, lembre-se, a missão continua. Ide, cheio de fé, testemunhar do amor, da graça e do poder de Deus, porque não há impossíveis para o Senhor.